Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher que ama livros e estou aqui para responder a mais uma pergunta. Eu desta vez só vou responder uma pergunta porque esta resposta é longa. A Cristina S, ela diz assim: Olá Cláudia, não me recordo nenhuma menção a livros de não ficção que não fosse saúde ou gravidez por razões óbvias, acho eu. Não, por razões óbvias, eu sei. Não lês não ficção? E então eu estou aqui para responder à Cristina. Então, este ano já li 85 livros, e dos 85 livros, estive a contar antes de começar a gravar, li 11 livros de não ficção. E aliás, eu estou com uma leitura em andamento de um livro de não ficção e outros que pretendo ler brevemente. É um género de literatura que eu adoro, se não é uma das minhas preferidas. São os clássicos, os romances clássicos, mas eu adoro livros de não ficção, é logo a seguir aos clássicos. Então eu estou aqui para falar dos livros que já li, gostei, livros que tenho na estante e os livros que ando a ler. E para falar um bocadinho disso, são vários, eu não trouxe todos, porque são muitos que eu tenho ali na estante, mas tenho aqui propostas muito interessantes. Portanto, se gostares de livros de não ficção, este vídeo é para ti. Vou começar por um dos melhores livros que eu li este ano, Vozes de Chernobyl, da vencedora do Prémio Nobel do ano passado. Este livro é incrível, emocionou-me imenso. Aliás, tem um dos primeiros capítulos mais emocionantes de todos os livros que eu já li. Só este primeiro capítulo para mim já valeu a pena todo o livro. E o final também é estrondoso. Eu recomendo muito, 5 estrelas. Este livro, O Lobo de Wall Street, apesar de ter aqui o Leonardo DiCaprio, se é um livro não ficção e conta a história do Jordan Belfort, este livro serviu de adaptação para o filme com o mesmo nome. Olha, a primeira adaptação está super fiel, mas este livro tem muito mais do que aquilo que acontece só no filme. Apesar de ser assim um pequeno calhamaço, lê-se muito bem, tem partes muito divertidas porque ele escreve de uma forma divertida, muito fluida. Foi um homem que conseguiu uma fortuna incalculável através de alguma manipulação na bolsa. E mais não posso dizer como é que ele chegou lá e tudo o que aconteceu. Não sei se já viram o filme, se não viram, vejam o filme, que o filme é brutal. Esta é a minha leitura em andamento. Mulheres que correm com os lobos, da Clarissa Piccola Ester. A Clarissa é diplomada em psicanálise. Neste livro aqui vai recorrer a lendas, a tradições, a contos, para explicar muito do íntimo da mulher. Este livro é sobre a mulher, sobre o íntimo da mulher, e explica muito das nossas escolhas, das nossas opções ao longo da vida, do instinto, do nosso sexto sentido. A sério, este livro é brutal. Eu vou aqui na página 158. Eu tenho, por acaso nunca mais o agarrei nele, mas eu estava a adorar e é uma leitura que vale muito a pena para quem se interessa pela área. Este foi um livro que eu adquiri também, é O Demónio da Depressão, um livro sobre a doença, um livro que fez muito sucesso, um livro que é apreciado por muita gente dentro da área. Este senhor foi entrevistado em Portugal, ele esteve cá, foi entrevistado em Portugal e eu vi a entrevista, mas eu já tinha comprado o livro. Um livro que eu queria muito eu não sofro da doença, mas eu tenho conhecidos que sofrem e é uma coisa que sempre me interessou, este lado da psicologia. Então é este calhamaço para eu ler depois de ler As Mulheres que Correm com os Lobos. Virado para a Segunda Guerra Mundial, aqui temos a história da Katja. Eu nunca li este livro, nunca li. Comprei por saber que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e é a história dela e da família dela. Ela é de uma família judia. Este livro eu li, eu gosto muito, é o Nós Por Aí, é um diário de uma viagem pelos autores Diogo e Vera, antes de serem pais. Tem imagens espetaculares, tem situações muito engraçadas que eles passaram, fotografias muito bonitas. Portanto, quem gosta de diários de viagem também é uma boa opção.
Eu gosto muito de tudo, um pouco, como podem perceber. Psicologia, Segunda Guerra Mundial, diário de viagens, ainda vão ver aqui outra temática. Isto é a história de uma menina que se casou com cerca de 10 anos. Aqui começa, eu tenho 10 anos, os meus pais obrigaram-me a casar com um homem com o triplo da minha idade. É um livro fininho, que eu ainda não li, e pretendo ler, e eu gosto também de ler estes livros dentro do Médio Oriente. Depois há outra coisa que eu gosto muito, são livros sobre livros, então, mas não ficção. Este é o do Francisco Vale, fala sobre autores, editores e leitores. Eu comprei na feira do livro por 5€, eu ainda não li, mas pretendo fazer. Este é um livro com um escritor da autora francesa Francine Prozé. Eu comecei a ler, ainda não terminei e estava a gostar. É um livro para quem gosta de livros e explica mesmo como ler como escritor. E é fantástico, e tem aqui referências fantásticas como do Dostoiévski, Kafka, Dickens, Flaubert. É muito bom. O livro comprei no Continente este ano, os livros que lemos. Eu ainda não li, mas aqui fala muito porque que os best-sellers têm tanto sucesso. Fala de muitas coisas sobre livros, a sério, fazem aqui uma análise curiosa e um apanhado de várias coisas interessantes. É um livro que conta a história de um homem, a mãe do Will está a morrer com cancro. Eles decidem criar um clube de leitura entre eles para viver os últimos os últimos meses da vida desta senhora através da leitura, de partilharem a leitura. E é muito interessante e muito bonito. O livro que eu ainda não li é A Miúda da Banda. Conta a história da Kim Gordon. Ele é membro fundadora do Sonic Young, um símbolo feminino de uma geração, e conta-nos a sua história focada na música, no casamento e na maternidade. Portanto, eu adoro livros relacionados com música e livros de não ficção relacionados com música, e eu não podia deixar de ter este livro. Eu comprei num grupo do Facebook. Por causa da Dora, eu comprei este livro da Wendy, o Nascidos para Sobreviver, os Bebés de Auschwitz. A história extraordinária de coragem de 3 mães, e deve ser um livro que vai acabar comigo. Este livro também comprei porque gostei muito das vozes de Chernobyl, é da mesma autora, O Fim do Homem Soviético. E é outro livro de não ficção que eu também pretendo ler. E agora vou falar dos livros que li este ano de não ficção. Eu comecei por ler, o primeiro livro de ficção este ano foi A Biblioteca, do Pedro Mexia. Um livro de vários ensaios sobre os autores que ele gosta, os livros que marcaram a vida dele, no qual eu dei 3 estrelas. Também li os ensaios sobre a fotografia de Susan Sontag, que eu dei 3 estrelas porque é muito técnico, tem muitas palavras que eu desconheço e acho que quem está dentro da área de fotografia é que vai entender. Mas é um livro muito bem escrito, muito interessante, e a Susan Sontag é espetacular. Também dei 3 estrelas, também adoro ler livros sobre fotografia. Depois li também as vozes, afinal foram 12 livros, As Vozes de Marrakech, do autor prémio Nobel Elias Canetti. Eu dei 4 estrelas a um livro de viagem, que ele faz uma viagem e é espetacular. As Vozes de Marrakech, muito bom mesmo. Li 13, olha, tem aqui mais um, A Vida Secreta dos Livros, um livro que eu também li, dei 3 estrelas e fala de coisas relacionadas com livros. O livro não é muito bem escrito, é pouco aprofundado, então eu não gostei assim tanto. Li também o livro de Ana de Amsterdão, da Ana Cássia Rebelo, uma blogger portuguesa. É um livro muito triste, mas que fala sobre a vida da Ana Cássia Rebelo e é muito, muito bem escrito. Li Alucinadamente Feliz, da Jenny Lawson, um livro. Ela tem várias doenças, ansiedade, depressão e tudo mais, e ela vê a vida com um lado positivo muito interessante, e eu gostei muito deste livro, dei 4 estrelas. Também li o livro da Juju, que Está Tudo Mal, no qual eu dei 5 estrelas. Li o Apenas Miúdos, da Patti Smith, será assim Dora que se diz? Apenas Miúdos, dei 3 estrelas, o livro não me encantou tanto, mas vale a pena conhecer. E já, foram estes os livros de não ficção.
Eu leio muita não ficção e tenho pena de não ter conseguido transmitir isto à Cristina, portanto. Ela diz que nunca viu menção a livros de não ficção. Eu faço várias até nos meus vídeos e no meu blog. Mas pronto, ficam aqui então as minhas sugestões, as minhas indicações e espero que tenhas gostado, Cristina. Um beijinho!